Meio-dia mais 37 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na FM 95.9 no coração do Vale, a sua rádio Canção Nova de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo, vai aí na sua lojinha de aplicativos, procure por Rádio Canção Nova e lá você escolhe a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E para começar o nosso programa, vamos saber sobre o tempo nesta sexta-feira. Aliás, é a primeira sexta-feira deste mês de fevereiro. Hoje está um dia bonito, céu logo cedo aí já aparecendo o sol, brilhando forte, né? Para quem gosta de altas temperaturas também está um dia agradável. Mas quem conta pra gente a previsão e se vem chuva por aí é ela, Mônica Maria. Boa tarde, Mônica. Esse calor continua? Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, calor mesmo. E para esta sexta-feira, segundo os meteorologistas, no Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Mínima de 20, máxima de 30 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira a qualquer momento. Em Ubatuba e Caraguá, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Na Serra, mínima de 17 e máxima de 25 graus em Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica. Então é isso, minha gente. Tem previsão daqui a pouquinho, então, né? A gente sabe que essa previsão aí de chuva à tarde nessa época é comum. Mas, minha gente, vamos falar sobre o nosso tema de hoje. A campanha Fevereiro Roxo foi criada com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce de algumas doenças. Entre elas, o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa que afeta a memória. E a gente sabe que com o impacto aí dela, vem outras consequências. Com o envelhecimento da população, a doença tornou-se uma das principais causas de demência, afetando mais de 50 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS. No Brasil, um novo caso é diagnosticado a cada 3 minutos, segundo a organização, e estima-se que até 2050 esse número dobre. O roxo representa aí a luta contra essas doenças, sobre essas condições, e simboliza a força e a resistência dos pacientes que enfrentam esses desafios diários da doença. E hoje, esse será o nosso tema aqui no programa Abre Aspas. O Alzheimer. Que doença é essa? Tem como prevenir? Quando uma pessoa é diagnosticada, qual é o tratamento? Como nós, familiares, talvez cuidadores, podemos ajudar essas pessoas diante dessa situação? E você, claro, é convidado a interagir, participar conosco, mandando o seu boa tarde, a sua pergunta para o 12 3019 8801. 12 3019 8801. Abre aspas. E quem vai conversar sobre este assunto conosco é ele, o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior. Ele que é médico geriatra, já é nosso companheiro aqui na Rádio Canção Nova, sempre que pode estar conosco e para falar sobre um assunto tão importante que é o Alzheimer. Dr. Celso, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. É sempre uma alegria para nós poder recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos os ouvintes e internautas também. Obrigada, doutor. E também conosco aqui está hoje, é uma alegria, uma honra para mim conhecer, já tem um tempo e recebê-lo aqui no estúdio, é o Celso, né, Guido, mas é o pai, né, porque a gente recebe o filho, mas a gente tem que receber o pai. Seu Celso, que alegria receber o senhor aqui, muito obrigado pela presença, boa tarde. A alegria é minha também, né, entrar em contato com vocês, né, que a gente vive na vida do espiritual. Sim. Isso é uma alegria para nós, para dar mais força, para a gente poder viver mais.
a vontade nossa é essa, né? Com certeza. E o senhor tá firme e forte aí, seu Oh, Celso. graças a Deus. Que Sou bom. ministro da Eucaristia, Verdade. da bênção, da exéquia em Jacareí, no Carmo. Olha que benção. Quantos anos o senhor vai fazer, seu Celso? Conta pros nossos ouvintes. Olha, vou falar baixo. Fala baixo pra ninguém escutar esse 9-0. segredo. Mentira. Sério? Não acredito. Mas com esse vigor tudo? Graças a Deus. Que bom. Depois eu quero que o senhor Depois eu vou pedir pro senhor contar o segredo pra gente. Pode ser? Eu passei por tanto segredo É? que se não fosse ela, eu estaria morto. Ah. Nossa Senhora do Carmo. É? Oh, A eu fé tenho então ajuda medo. muito. Ah, muito, viu? Que Graças bom. a Deus. Que beleza. Obrigada, seu Eu Celso. estou aqui para servir Amém. a minha igreja, Santuário Que do lindo. Carmo, e a vocês todos aqui, uma satisfação muito grande, que eu vivi muitos anos em radialismo. É mesmo. Não é porque a gente ficou um pouquinho velho, fugiu. Não pode O dizer dom mais. segue, né, seu Celso? A minha vida é sempre esperançosa. Que bom. Mas vamos chegar até lá, né? Com certeza. Obrigada, seu Celso, pela Agradeço. presença. Amém. Que alegria. Olha só, né? Que bonito. Ô, doutor, que alegria deve ser pro senhor, né? Ter aí, além de ter essa profissão que, né, o doutor Celso, a gente já tem um tempo aí que se conhece, a gente falava isso quando a gente se conheceu, dessa questão da geriatria, né? Ter esse olhar pelos nossos idosos, e o mais bonito é ter realmente, né, o pai, a mãe ali do lado, no dia a dia, porque eu falo que muitas vezes a gente falar a questão teórica pode parecer muito bonito, mas a prática faz toda a diferença, não faz, doutor? Exatamente, né? A gente vê na prática, né? Quais são os passos para a gente atingir um envelhecimento saudável como é o do meu pai, né? Sim. Graças a Deus, né? Então a gente vê isso na prática e também através dos estudos, né? O que a medicina, o que os estudos científicos a gente aprende e coloca isso em prática e de fato junta uma genética privilegiada com um estilo de vida saudável. Com né? certeza. Isso predispõe realmente um envelhecimento bem sucedido. Sem dúvida. Agora, doutor Celso, conta um pouquinho pra gente falar sobre esse assunto, né? Sobre essa campanha Fevereiro Roxo, que muitas pessoas já devem aí ter visto, né? Os cartazes, a divulgação, e a gente já falou da importância desse tipo de campanha, é falar sobre o Alzheimer. Por mais que muitas pessoas hoje, né, já fala de Alzheimer, já tem ali a resposta na ponta da língua, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que realmente, né, é Alzheimer, como é que ele se manifesta. Tem uma diferença do esquecimento com Alzheimer, né? Exato. Na verdade, o sintoma principal costuma ser as falhas de memória, né? Mas tem vários outros sintomas que também correspondem à doença. E é por isso que é importante esse mês de conscientização, né? Para a gente ficar atento a alguns sinais de que possam sugerir o início dessa doença, da doença de Alzheimer, né? Mas também todas as outras demências, né? O Alzheimer é uma das doenças degenerativas que afetam a memória, mas temos outras. É importante a gente citar isso, tá? Então essa conscientização é fundamental, é a etapa número 1, né? Levar conhecimento para a população, até porque a doença, ela tem prevenção, né? Não é porque eu tenho um caso na família que eu vou ter, né? A genética é uma parte da causa, mas Sim. a gente tem outros fatores que levam ao aparecimento da demência. Então, se a gente conseguir detectar isso, identificar, fazer a prevenção e, uma vez diagnosticado, tratar corretamente, a gente consegue melhorar muita qualidade de vida. Não falamos ainda em cura, né? Não tem cura para a doença de Alzheimer e outras demências, mas a gente tem controle, né? Então, uma doença que poderia progredir em torno de 6 a 8 anos para ficar num estado de dependência total, a gente consegue esticar isso para 12, 14, até 16 anos. Meu Deus! Né? Então, se a gente tem os recursos adequados, a gente tem uma assistência da família, a gente tem uma assistência multidisciplinar da físio, da nutricionista, de uma terapeuta ocupacional, a gente consegue oferecer muita qualidade de vida e a doença que poderia progredir rapidamente, a gente consegue retardar. Agora, doutor Celso, até para o nosso ouvinte de casa entender essa questão dos sintomas, né?
Quais são os principais sintomas? O senhor comentou em relação a essa questão do esquecimento, mas não é qualquer esquecimento, né? Como é que as pessoas podem observar isso aí nos seus familiares, talvez no papai, na mamãe, ou se observar também? É possível a própria pessoa se observar? Sim, isso pode acontecer, principalmente na fase inicial, né? Mas a doença, ela tem muitas manifestações. Cada pessoa tem uma manifestação diferente. Quando a gente fala de frequência, o mais comum são as falhas de memória recente, né? Esquecer ou acabar ficando repetitivo, fala várias vezes a mesma coisa, por exemplo, né? Mas é um esquecimento que sai do padrão da pessoa. Então, por isso que muitas vezes quem percebe é os familiares, são os amigos, as pessoas que estão ali próximas, porque sabe como ela se comportava e como ela está se comportando. Então, é mudança de padrão. Esse é um modo mais importante, a detecção de mudanças. Ele não era assim e agora está ficando. Tanto em relação à memória, como, por exemplo, até comportamento, né? Por exemplo, a pessoa era sempre muito calma. Agora ela está agressiva, ela está nervosa, está muito emotiva, mudanças de comportamento nesse sentido, né? Pessoas, por exemplo, que sempre foram muito boas em cálculo, agora começa a errar nas contas, né? Começa a fazer programações diferentes do que era habitual. Então, mudança de padrão é sempre o mais importante. Mas, além do que a pessoa fala e os familiares, a gente consegue identificar isso através de testes cognitivos. Então, existem são os famosos testes, né, de memória que a gente faz habitualmente no consultório. Até para poder ver qual é o padrão da pessoa, né, e acompanhar isso ao longo dos anos. Olha, está tendo declínio aqui na memória, na concentração, no raciocínio lógico, no cálculo, e isso também já chama a atenção da gente antes mesmo dos familiares. Então, identificar precocemente, isso realmente é importante até para poder entrar com as medidas preventivas. Agora, doutor Celso, por exemplo, a gente sabe que, graças a Deus, né, a expectativa de vida tem aumentado, as pessoas têm vivido mais, né, algumas mais e melhor, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, né, estão envelhecendo com saúde, dispostos, fazendo as atividades. Um exemplo é o seu Celso aí com quase, né, 90, vou falar baixinho, mas que tá aí ativo, né? Mas conta pra gente uma coisa, doutor. No caso das pessoas, a gente falou sobre dados aqui, né, da Organização Mundial da Saúde, sobre esse número que vem aumentado. A cada ano que a gente fala sobre esse assunto, são novos dados. É real isso? As pessoas estão tendo mais Alzheimer? Exatamente. Na verdade, isso é mundial, né? Não é só no Brasil. Sim. Isso é no mundo inteiro. A curva, ela tá só aumentando, meu Deus, infelizmente, por vários motivos, até mesmo pelo próprio envelhecimento da população, né? Estamos vivendo mais, mas nem sempre, como você falou, com qualidade, né? Então, o próprio envelhecimento da população é um fator de risco, né? A gente sabe que uma pessoa com 90 anos tem muito mais chance de uma pessoa com 60, com 70, né? Então, a idade é um fator, né? Mas, além disso, outras doenças estão associadas ao Alzheimer, né? E são os mesmos fatores de risco, por exemplo, para o AVC, para o derrame, ou para o infarte, né? Então, pressão alta, diabetes, colesterol, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o etilismo, o estresse, né? A depressão, a síndrome do pânico, qualquer estresse está também associado ao aparecimento dessa doença. O déficit auditivo, né? Hoje já temos comprovação, né, de quem tem dificuldade de audição tem mais chance de desenvolver a doença de Alzheimer, né? Pessoas que não têm uma boa qualidade de sono, né? Por exemplo, a apneia do sono é uma delas. Então, hoje a gente consegue identificar doenças que são fatores de risco para o aparecimento da demência. Então, se a gente consegue identificar essas doenças, muitas vezes silenciosas, né, como pressão alta, diabetes, dislipidemia, problema de colesterol, a gente consegue intervir e evitar ou retardar o aparecimento dessa doença. Isso é a importância dessa conscientização, porque muitas das doenças são silenciosas e a gente consegue, de fato, identificar e tratar desde que tenha um acompanhamento médico. Doutor Celso, então a gente pode dizer, por exemplo, que o estilo de vida da pessoa pode ter influência dela ter ou não Alzheimer? Exatamente, né? Se a gente colocar isso numa balança, né, o estilo de vida e a nossa genética, que é a herança que a gente herdou dos pais, tem um peso 4 vezes maior. Nossa. O que a gente pensa, o que a gente come e o que a gente faz tem uma interferência 80% em relação ao componente genético.
Então, dependemos de tudo isso, né? Por isso que hoje a gente consegue identificar e tratar todos esses estilos de vida que vão favorecer o aparecimento do Alzheimer. E é interessante quando o senhor fala sobre isso, né? Porque a gente tem visto de um tempo para cá como as pessoas, né, elas estão mais atentas, principalmente, a gente sempre fala isso aqui, né? Que eu tiro o chapéu aí para as pessoas idosas. Quantas pessoas aí fazendo atividade física, procurando estar, né, sempre ali num trabalho, seja voluntário, né? Como o seu Celso comentou, lá na igreja, é ministro, tá ativo, mesmo diante de todas as limitações que a gente sabe que tem, né? Mas estar lá, não parar, né? Porque a gente até brinca com a questão da aposentadoria, que muitas vezes para muitos é um aposentar-se de tudo. Então tem que ficar atento e tomar cuidado com isso também, né? Exatamente, né? Einstein tem uma frase que eu uso sempre, né? Ele usa a palavra viver, mas isso pode se associar também ao envelhecer, né? Envelhecer é como andar de bicicleta, né? Para a gente se manter no equilíbrio, a gente não pode parar de pedalar nunca. Verdade. Né? Então, isso de se aposentar, claro, do ponto de vista do papel, né, dos direitos, isso é óbvio, né? Mas não pode deixar de fazer as coisas, né? Se aposentar dos amigos, né? Aposentar da vida social, aposentar dos familiares, né? Se aposentar da intelectualidade, né? De querer estar sempre aprendendo, buscando novos desafios, colocando metas para você mesmo, né? Se aposentar de Deus, né? Deixar de ter essa parte da vida interior, né? A gente vai desligando as coisas, vai se desligando. E aí, claro, o nosso cérebro precisa desse estímulo. Se a gente desliga todos os estímulos, ele também vai ser desligado. Vai ficar uma escuridão ali, né? Vai ficar uma escuridão, exatamente. Então, os neurônios, né? Assim como nós, eles precisam estar sempre conectados a outros. E para ele se fazer essas conexões, ele precisa de estímulo, né? Naturalmente, a tendência, infelizmente, com o envelhecimento, é ter falhas e ter perdas de neurônio, né? E até hoje não tem remédio nenhum que faça recuperar neurônio ou faça nascer neurônio. A gente não tem nenhuma terapia nesse sentido, né? Então, mas a gente consegue fazer com os neurônios que lá estejam se comuniquem com o outro. Essa é a base, inclusive, da terapia ocupacional, né? Da ginástica cerebral, das oficinas de memória. A gente tem a capacidade de unir um neurônio com outro. E quando a gente faz essas conexões neuronais, eles ficam mais robustos. Então, além da gente ativar neurônios que estavam lá, digamos assim, no estádio stand-by, né, estavam lá quietos, eles são ativados, eles fazem novas conexões, então eles vão durar mais tempo e a gente tem a capacidade de aprendizado, coisa que muita gente acha que não, né? À medida que vai envelhecendo, não, eu não consigo mais aprender nada. A gente até brinca, né? Fala, não tô na idade mais de aprender, não é? Exatamente, não quero aprender, eu quero desaprender agora, né? Meu Deus, não, isso. pelo amor de Deus. Não, é exatamente isso. A gente tem capacidade de aprendizado, o que a gente perde é a motivação. Sim. A gente não quer mais aprender, é a motivação, o interesse, né? Aí sim, mas a gente tem capacidade de aprendizado, que pode ser um pouquinho diferente em relação a jovens. Sim. É claro, é a velocidade do aprendizado. Isso pode mudar mesmo, né? Mas mesmo a velocidade de aprendizado, com treinamento, a gente também consegue melhorar. Desde que a gente tenha a motivação, a gente tenha a força de vontade, buscar esses desafios e colocar metas na nossa vida. Com certeza. O Alcides pergunta aqui, boa tarde, gostaria de saber do doutor, a partir de que idade uma pessoa pode ter Alzheimer? Ouvi dizer que é mais mulheres que têm, é isso mesmo, doutor? Isso, é um pouquinho mais prevalente no grupo das mulheres mesmo, tá? E em torno de 95% dos casos de demência, não somente de Alzheimer, é acima dos 60 anos, são idosos, né? Mas tem lá os seus 5% que é abaixo dos 60, Sério? né? Que é a demência pré-senil. Meu Deus! Né? Isso acontece, mas isso está associado, por exemplo, a alcoolismo, né? Algumas doenças infecciosas, né? Meningites, encefalites,
uso de drogas, né? Então tem algumas possibilidades de aparecer isso antes, né? Mas a gente sabe que é um grupo pequeno, mas infelizmente esse grupo é o que tem uma progressão mais rápida. Então quanto mais cedo aparece a demência, mais rapidamente ela vai progredir. Meu Deus. Né? É o que a gente chama de reserva cognitiva, né? Então, se apareceu muito cedo, ele não tinha muitas reservas, não tinha muitas conexões. Ou essas conexões elas foram se perdendo muito, né? Essa é uma das explicações, por exemplo, né, que, por exemplo, mesmo um gênio, né, como Einstein, por exemplo, Sim. ele poderia ter desenvolvido a demência, né? Mas, porque ele fez muitas conexões, ele tinha um nível de ali, né? intelecto muito alto, então fez muitas conexões. Então, se ele tivesse, por exemplo, um componente genético para desenvolver a doença, em vez de aparecer, por exemplo, aos 60 anos, por causa da genética dele, por ele ter estudado muito, ter feito muitas conexões, muito interrelacionamento, a doença, em vez de manifestar com 60, iria se manifestar com 90, 100 anos. Ia retardar. Ia retardar. Né? Então isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam o contrário. Ah, não, eu tenho esse problema porque, nossa, eu trabalhei muito, eu pensei muito, estudei muito e gastei todos os meus neurônios. Não é isso. É o contrário, é exatamente o contrário. Então, que bom que você sempre foi estudioso, que bom que você sempre trabalhou, porque isso foi preventivo. Então, em vez de aparecer com 70, né, agora está aparecendo com 70, senão poderia ter aparecido com 55. Entendeu? Olha, então isso é proteção, né? Que a gente chama de reserva cognitiva. Que legal, olha só, André, bora trabalhar muito, tá bom? Nada de falar que tá cansado. Vamos trabalhar muito aí, ler muito, estudar muito pra gente fazer nossa reserva. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já hoje conversando com o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, ele que é médico geriatra, falando aí sobre a campanha Fevereiro Roxo, né? De conscientização do Alzheimer. A gente volta já já, você continua interagindo conosco, 12-30-19-8801. Após o intervalo eu passo aqui a sua perguntinha pro Dr. Celso Guido, não saia daí. 1h02, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de fevereiro, dia 7. E hoje nosso convidado é o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, ele que é médico geriatra, falando aí sobre o Fevereiro Roxo, essa campanha de conscientização do Alzheimer. Dr. Celso, agora eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Uma vez que esse familiar percebeu, né, que o seu pai, mãe, enfim, amigo, alguém ali próximo a você começou a apresentar esses sinais, qual que é a orientação? Qual que é o caminho aí até fechar esse diagnóstico? Existem ali alguns exames para isso, que o próprio exame já vai dizer que a pessoa está com Alzheimer, ou é um conjunto de fatores aí? Perfeito, Vanessa. Na verdade, apesar dos ter exames muito aprofundados, inclusive testes genéticos, né, tomografias bem sofisticadas, cintilografia, o diagnóstico, apesar de tudo isso, é um diagnóstico clínico, ou seja, a gente não depende de exames para fazer o diagnóstico de demência ou de Alzheimer, tá? Mas os exames colaboram e facilitam, às vezes, para diferenciar entre os tipos de demência, ou seja, entre o Alzheimer e os primos do Alzheimer. Isso facilita, até porque algumas demências têm uma progressão mais rápida, então tem que ser um pouco mais agressivo no tratamento e tudo. Mas o diagnóstico é ali, né, no consultório. A gente conversando com o paciente, conversando com os familiares, para ali, com os testes cognitivos que a gente faz o diagnóstico da demência, tá? E para a gente fazer o diagnóstico de demência, ela tem que ter, além das falhas de memória, um prejuízo na funcionalidade, ou seja, no dia a dia dela. Ela tem que ter alguma perda de função, ou seja, antes eu conseguia fazer isso, agora por causa das falhas de memória eu não consigo fazer mais. Por exemplo, né? Antes eu fazia, por exemplo, eu trabalhava para fora fazendo comida, né? Então fazia, por exemplo, um prato de lasanha. Hoje, por causa da minha falha de memória, eu não consigo mais fazer a lasanha. Então eu perdi essa minha habilidade. Eu tinha essa habilidade, era desenvolvida e agora, pelas falhas de memória, eu não consigo. Ou eu consigo com a ajuda de alguém, né? Então há uma perda de funcionalidade, ou seja, essa doença está prejudicando o dia a dia.
tá? Senão a gente chama simplesmente de comprometimento cognitivo leve, ou pré-Alzheimer, digamos assim. Sim. Um início, mas que não traz repercussão. A pessoa consegue fazer de tudo normalmente ainda, tá? Então, a partir daí a gente consegue, então, fechar o diagnóstico, mas aí os exames são colaboradores mesmo, tá? E tem alguns quadros também de problemas de memória, mas não associadas à demência. Por exemplo, déficit de vitamina B12. A B12 é uma das principais, se não a principal vitamina do neurônio. Então, falhas muito altas, quedas muito acentuadas de B12, ela colabora porque é um fator para prejudicar a memória. Então, repõe a B12 e tem situações que a gente consegue reverter, né? Então, hipotireoidismo também, alteração de tireoide, que é a glândula que controla o organismo inteiro, né? Também pode dar problemas semelhantes ao Alzheimer. Corrigindo isso, a gente também consegue reverter essas falhas de memória, né? Quadros, por exemplo, de depressão. Depressão, a pessoa está deprimida, vai deixando de fazer as coisas, não consegue mais fazer as coisas, mas não é por problemas cognitivos, mas sim por depressão. É um problema relacionado à parte de serotonina, que não é relacionada à cognição propriamente dita. Então a gente tem que tratar não a memória, mas sim a depressão, né? Então são algumas coisas que precisam ser identificadas nessas consultas para poder de fato afastar o que está causando aquilo. E aí sim, com a exclusão de outras doenças, a gente consegue confirmar que seja uma demência, tá? E aí entra os exames que são colaboradores. Interessante quando o senhor fala isso, porque também a gente tem que ter cuidado, né? Porque assim como alguns transtornos, né, que muitas vezes as pessoas são diagnosticadas e aí depois futuramente vai ver que não era aquilo, tem que tomar cuidado também com essa avaliação para um diagnóstico, por exemplo, como de Alzheimer, né? Exato. Porque como o senhor falou, às vezes, né, só, tô esquecendo, mas tá esquecendo, tá, então é Alzheimer. A gente tem muito isso, né? A gente brinca que todo mundo quer ser um pouco médico, né? Então precisa estar atento a isso, porque às vezes pode não ser, pode ser ali uma falta de vitamina, que muitas vezes é comum, não só nos idosos, hoje a gente vê pessoas jovens também tendo aí falta de vitamina, né? Então, ficar atento a isso também, né, doutor? Procurar um profissional e realmente estar atento a cada detalhe. E nesse caso do diagnóstico, sempre é o paciente, no caso ali do idoso, junto com o familiar. Junto com o familiar, exatamente. E lembrando também, Vanessa, que no começo da doença, o quadro é muito insidioso. Por exemplo, as falhas de memória aparecem, mas daqui a pouco some, né? Parece que não tem mais problemas de memória, porque ela é insidiosa. Ela dá umas falhas, mas daqui a pouco normaliza, dá umas falhas de novo, dá alguns deslizes, dá alguns brancos que a gente brinca, né? Daqui a pouco volta ao normal. Isso é muito comum no início do quadro, né? Mas quando isso vai persistindo e vai se acentuando, vai chamando a atenção. Por isso que na dúvida, é isso mesmo. Tem falhas de memória ou tá percebendo coisa diferente, é sempre importante avaliar, né? Até para a gente ter o padrão, né, de como é a memória, a concentração, a orientação, porque é um modo também da gente ter comparativos. Olha, um ano atrás sua pontuação era essa, agora está essa, né? E às vezes nem é problema de memória, às vezes é falha de atenção, né? Sim, às vezes a gente está fazendo uma coisa ali pensando na outra, ou está tão preocupado com alguma coisa que você não consegue se concentrar naquilo. Sim. Né? Então, isso também pode gerar aparentemente falhas de memória, mas são outros problemas, não necessariamente a área de memória recente. Doutor, tem uma pergunta aqui. Olá, boa tarde, me chamo Renata, sou do Jardim Morumbi. Gostaria de saber do doutor. Meu pai tem 78 anos e há 3 anos perdemos minha mãe. Desde então, ele, que sempre foi ativo, motorista de ônibus, esses dias saiu de casa e não sabia mais voltar. Doutor, devo me preocupar neste caso? Porque ele ainda não superou a perda da minha mãe. Olha só que situação, né? Sim, motorista de ônibus saiu de casa e não sabia como voltar. Sim. E a preocupação da família, né? Isso, vê que é algo inédito, ou seja, nunca aconteceu. Sim. Então é uma mudança de padrão. Opa, tem alguma coisa diferente aí, né? E nessa situação também tem o problema emocional.
né? Então, o que pode gerar um déficit de atenção, né? Eu estou fazendo uma coisa, nem percebo que eu estou fazendo aquilo e acaba desorientando, né? Nossa, onde que eu tô? O que eu vim fazer aqui? Dá umas desorientações. Mas é um sinal de alerta, sim, e de fato a gente precisa investigar. Como eu falei, nem sempre é falta de memória recente, né? Pode estar relacionada à parte emocional, à desatenção, a uma desorientação espacial, né? Essa confusão da onde está. Então isso precisa de fato investigar. Mas cabe aí os diagnósticos diferenciais, entre eles a depressão. Sim. Né? Isso é um diagnóstico também que a gente precisa pensar quando tem um luto, quando tem uma perda na família, né? Algo que mude a situação, aquele equilíbrio emocional da pessoa. Agora, doutor, uma outra pergunta aqui. Boa tarde, me chamo Celeste. Gostaria de saber, doutor, a gente que vive nessa correria do dia a dia, mesmo ainda não sendo idoso, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de Alzheimer? Excelente pergunta, né? Porque a gente brincava até, né? Vamos trabalhar mesmo, né? Tal. Mas a gente também tem que tomar cuidado, né, doutor? Porque hoje a gente vive o tempo todo naquela agitação, naquela correria. Esses dias a gente até brincava, né? Hoje a gente recebe um áudio do WhatsApp de 2 minutos e fala, meu Deus, que áudio longo, 2 minutos, né? Coloca no 2x, se tivesse 10x, colocaria. É o tempo todo assim, agitado demais, a gente não tem paciência, não sabe esperar. Isso pode ser, de alguma forma, uma coisa que a gente precisa parar e pensar um pouquinho? Excelente pergunta, muito bom, né? Que até complementa o que a gente já vinha falando, né? Isso de trabalhar bastante é uma coisa super positiva, mas é aquela história, a gente tem que atingir um equilíbrio. Sim. Né? Não somos apenas feitos de corpo, é corpo e mente. Não somos robôs, e esse, né? Corpo e mente está dentro de uma sociedade, então a gente precisa manter o equilíbrio do corpo, da mente, com os familiares, com Deus, os interrelacionamentos, né? À medida que a gente foca somente numa coisa e esquece das outras, né? Por exemplo, foco só no meu corpo e esqueço da mente, esqueço das outras pessoas, esqueço da família, esqueço de Deus, aí realmente isso não é saúde, né? Saúde é o bem-estar físico, psicológico, social, espiritual e mental. Tem que ter esse equilíbrio. A partir do momento que perde esse equilíbrio, isso vira um estresse, né? O normal é a gente ficar cansado, por exemplo, no final do dia, né? Puxa, tantas coisas, cansei. Mas uma coisa é estar cansada, outra coisa é estar estressado, né? Ou seja, a dose daquela função, daquele trabalho foi excessiva, ou seja, passou das minhas capacidades. Então aquilo de cansado está virando um estresse. E aí a gente começa de fato a ser deletério. Então, até certo ponto, a gente precisa dos estímulos, mas depois a gente começa a sobrecarregar o sistema. É aquela história, a gente é forte, mas não é de ferro, né? Então, isso acaba sobrecarregando. E se essa sobrecarga persiste por muito tempo, começa a virar depressão, começa a virar síndrome do pânico, começa a virar insônia, né? Começa a ir para o alcoolismo, né? Começa a ir para a questão das drogas, aí começa a ter alguns pontos de escapes que são também deletérios para a sua saúde, né? Então, esse ponto de equilíbrio, até onde realmente eu preciso trabalhar, encontrar isso, né? Por isso que o autoconhecimento é importante. Olha, eu vou até aqui, daqui para lá eu não posso, porque aí eu vou começar a gerar danos para mim, né? Então tem que ter de fato esse autoconhecimento para saber até onde eu posso, até onde já não convém mais, né? Para cansar, mas não estressar. A mesma coisa no músculo, né? Sim. Na academia. Ah, não, eu vou pegar, tô começando lá agora, vou começar com 50 quilos. É um dano pro seu músculo. Você não vai ficar um mês lesado por causa daquilo ali. Agora, se você começa devagar, eu consigo ir até 10 quilos, tranquilo, ótimo. Aquele desenvolvimento, né? Não vai gerar um estresse pro seu músculo. Vai ter microlesões, que precisa ter, o exercício físico funciona assim, com microlesões, mas a gente tem que saber até onde a gente pode ir. A partir dali começa a ter danos, e aí isso gera estresse, e como a gente falou no começo, o estresse é
é um fator de risco para o aparecimento da demência, do Alzheimer, dos quadros demenciais. Então é equilíbrio e limite também, Equilíbrio. né? A gente precisa muitas vezes impor limite em algumas situações da nossa vida também, se a gente tem essa possibilidade, né? Porque senão a gente fica refém dessa correria, dessa agitação toda, né? Sem perceber, a gente vai adoecendo ali, né? Porque às vezes esse adoecimento é interno, não tem nada externo, mas lá na frente a conta chega, né? Como o pessoal diz, né? O Nelson, ele diz: olá, boa tarde, gostaria de saber, minha mãe teve Alzheimer, morreu aos 94 anos. Gostaria de saber, nós filhos também temos o risco de desenvolver essa doença? E outra pergunta, eu tive Covid em 2021 e de lá para cá sinto a minha memória bem mais fraca. Existe alguma coisa que diga sobre isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela pergunta, Ótima viu? Pergunta aí. Tem um quadro, né, de associação, né? Mas a gente não diz que é uma doença hereditária. Não é. Não é hereditária, ou seja, se o pai tem, eu vou ter. Não é isso, tá? Mas a gente chama isso de associação ou fator de risco. Então, se tem um caso na família, eu tenho mais chance de desenvolver. Mas não quer dizer que eu vá ter, não é 100%. É um fator de risco, né? Assim como o cigarro é para o câncer de pulmão. Não é todo mundo que fuma que vai desenvolver câncer de pulmão, certo? E tem pessoas que têm câncer de pulmão e nunca fumaram. Sim. Então isso pode acontecer. Não tenho caso nenhum na família de Alzheimer, mas eu posso ter, tá? Então não é uma associação direta, a gente chama fator de risco. Mas como a gente comentou, o fator de risco é um deles. Temos vários outros fatores muito mais importantes do que o genético, como, por exemplo, o descontrole das doenças, da pressão, do diabetes, do colesterol, o cigarro, o estresse. Se a gente não cuida dessas doenças, o meu risco é muito maior do que a minha genética. A gente pode fazer a nossa parte diante disso, né? Exatamente. Então a gente consegue fazer muito, mesmo tendo um caso na família, tá? Agora, existe remédio? Tem alguma medicação preventiva? Já que eu tenho casos, ou por exemplo, inúmeros casos na família, posso começar a tomar algum remédio? Já tem alguma coisa aí, alguma doutor? Vitamina? Devo começar a tomar B12, ginkgo biloba? Não, a resposta é não, tá? Não tem nenhuma medicação preventiva. Tá? Inclusive as medicações que a gente usa para Alzheimer hoje, a gente só usa na fase leve para moderada. Quando está muito no comecinho, é só estimulação cognitiva, é o que a gente falou, manter o cérebro ativado, né? E em vários tipos de atividades. Para tentar retardar o avanço, é isso? Isso, a gente consegue, a gente está falando da reserva cognitiva. Sim. Então, quanto mais conexões, mais estímulo o meu cérebro tiver, desde que não o sobrecarregue, que a gente falou do equilíbrio, quanto mais estímulo a gente tiver, e isso vai ser protetor, né? Então, manter o cérebro ativo, né? Para manter o cérebro ativo, a gente precisa, inclusive, do exercício físico, né? Hoje está comprovado que se a gente faz atividade física, a gente está exercitando o cérebro e a gente está prevenindo o aparecimento da demência. Mas, doutor Celso, eu sou idoso, como é que eu vou fazer exercício físico? O exercício físico é para todas as idades. Né? O que precisa ser feito é adaptado para aquela circunstância. Ótimo. Né? Para aquele idoso, mas todos podem e devem fazer atividade física, né? Dentre elas, a simples caminhada é uma atividade física, né? Mas claro que cada situação cabe um melhor exercício e claro, tem que ter a liberação do médico que o acompanha, né? Mas isso é comprovado, se a gente está exercitando o corpo, está exercitando a mente, e isso a gente está prevenindo, né? Demência, né? Tem jeito, né? Agora ele comentou sobre a questão da Covid, que eu acho que muitas pessoas devem chegar pro senhor falando isso, né? Não só os idosos, mas aí até o familiar fala, não, mas depois que eu tive Covid também, eu fiquei mais esquecida. É comum as pessoas falarem isso, né, doutor? Isso é super comum, né? Alguns acabam fazendo uma associação que pode não ser verdadeira, mas isso realmente é real, tá? A gente sabe que, infelizmente, o Covid, principalmente o Covid longo, traz sim repercussão para o neurônio
inclusive para a memória, tá? Isso é real, isso já é científico mesmo. Já é comprovado, então. Isso é comprovado. E aí vale mais uma vez a prevenção, né? Hoje tem essa corrente, infelizmente, aí da antivacina, né? Mas a vacina, ela é preventiva, né? Não vai evitar muitas vezes os casos leves, mas evita os casos graves, a Covid longa, as Covids complicadas, né? Então é importante a vacinação e a gente está fazendo prevenção também de demência. André, tem um áudio aqui de um ouvinte, podemos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, boa doutor. tarde. Eu tenho uma dúvida Sim, Maria. sobre... Nós estamos falando sobre Alzheimer, Isso. mas eu tenho medo mesmo, é do Parkinson. Porque eu tenho problema de pernas inquietas, estou com 68 anos, 67 anos. Tenho problema de pernas inquietas e tomo um remédio que é para Parkinson. E às vezes eu sinto a minha mão trêmula. E eu gostaria de saber se tem uma relação com as pernas inquietas e o Parkinson. Tá bom? Isso que eu queria saber. Obrigada. Obrigada a você. É a Maria do Carmo, do Galo Branco aqui de São José, doutor. Obrigado pela pergunta, Maria do Carmo. Não é uma relação grande, mas tem uma associação sim, tá? Entre a síndrome das pernas inquietas e o aparecimento do mal de Parkinson, tá? Mas assim como a gente está falando do Alzheimer, tem alguns fatores também relacionados à doença de Parkinson, até porque também é uma doença degenerativa, né? Então é como se fosse um primo aí do Alzheimer, né? E tem alguns quadros de doença de Parkinson que tem associado à doença de Alzheimer. Tem né? Então tem as duas doenças associadas, tá? Mas não é uma associação comum, tá? Mas é uma associação que alguns estudos científicos demonstram de fato. Bacana. Agora, doutor, conta um pouquinho pra gente em relação ao tratamento, né? Então, a pessoa foi diagnosticada com Alzheimer. E agora, doutor? Perfeito. Agora, o mais importante que todo mundo vê, né? Qual é o remédio? E qual é a vitamina, cura, né? A gente sempre, claro, fala das medicações disponíveis, né? Não é o canabidiol a primeira linha, né? Porque muitas vezes já entra lá falando do óleo lá de canabidiol, né? Não é a primeira linha de tratamento. Hoje tem várias medicações clássicas. Infelizmente, algumas medicações novas, na verdade, têm se demonstrado muito deletérias em termos de efeitos colaterais, né? Essas medicações que hoje é possível de importar, mas não vão salvar a pátria, digamos assim, e não vão curar o Alzheimer, né? Então hoje a gente não pode falar em cura, não pode falar nenhuma grande medicação que tenha surgido nos últimos tempos. Tem medicações boas, né, via oral, através de PET, que são aqueles adesivos de pele. Mas o principal, Vanessa, não é medicação. Não é, doutor? Não é a medicação. O que é, então? O principal é o apoio da família, o apoio dos familiares. Por isso que quem cuida de Alzheimer tem que, na verdade, cuidar da família. Sim. Eles são os principais remédios da doença de Alzheimer. Então é a companhia, o estímulo, a motivação, os cuidados, o incentivo. Isso é o mais importante. Porque se a gente consegue manter a pessoa motivada, ela vai estar aberta aos estímulos neuronais, Sim. né? Dentre elas a ginástica cerebral, os estímulos para ativar a memória. Isso que eu falei, de conectar um neurônio com outro. Neurônios que estão lá amortecidos, a gente liga ele e conecta com outro. Isso a gente consegue, mas ela tem que estar motivada. Então, se a gente não tem o familiar, os amigos, a esposa, o marido, o familiar estimulando, a gente já perdeu uma boa parte do tratamento. A gente precisa do apoio da sociedade como um todo, tá? E de outros profissionais, né? Dentre eles a nutricionista, né? Se a gente consegue equilibrar uma alimentação saudável, isso está sendo um tratamento. Se a gente consegue um educador físico, um fisioterapeuta para atividade física, a gente está tratando bem. A gente consegue uma terapeuta ocupacional, uma neuropsicóloga para ativar a mente, a gente está prevenindo.
né? Então o tratamento é muito mais do que remédio e muito mais também do que ficar fazendo aquela palavra cruzada, né? Todo mundo fala, não, eu faço palavra cruzada o dia inteiro ou caço a palavra o dia inteiro. Não adianta. Ou é como se a gente fosse, por exemplo, na academia e ficasse fazendo só exercício pro bíceps, tá? O bíceps vai estar bom. E os outros músculos? A gente precisa trabalhar embaixo, todos os músculos, né? Então, palavra cruzada é um dos estímulos. A gente precisa diversificar esses estímulos, né? E por isso, muitas vezes, um personal da ginástica cerebral, que é o terapeuta ocupacional, né? Peça fundamental junto com o neuropsicólogo e os outros especialistas. Então, é muito interessante quando o senhor fala sobre isso, né? Como o senhor disse no início, é uma doença que não tem cura, mas esses estímulos, esse tratamento, esse apoio da família, né? Essa motivação familiar faz com que isso retarde o desenvolvimento desses estágios, é isso? Exatamente, uma doença que poderia progredir em 6 anos, a gente dobra ou triplica. A gente tem essa capacidade, desde que a gente tenha todo esse suporte. Não podemos ficar sozinhos, precisamos de todo esse apoio. Doutor, a gente já está caminhando para o final, mas que mensagem o senhor deixa também para aqueles que cuidam dessas pessoas? Porque eu acho que é muito importante, né? Não que o paciente com Alzheimer não seja importante, ele é peça fundamental, mas quem cuida também muitas vezes acaba adoecendo, né? Exato. Diante, às vezes, vê o pai, a mãe naquela situação, ou o esposo, a esposa, né? Exatamente. Como eles são os principais remédios da doença, a gente tem que cuidar deles também, né? E muitas vezes eles se esquecem de cuidar deles mesmos. Sim. Tá tão preocupado com o ente querido e tudo, que acaba se descuidando. E aí é um problema. Se ele não tá bem, quem que vai cuidar dele? Né? Então a gente precisa ter esse olhar atento, né? E muitas vezes a necessidade de compartilhar esse tratamento, né? Que a gente falou da sobrecarga. A gente tem, por isso, o autoconhecimento. Olha, eu consigo cuidar até aqui. Depois disso eu vou precisar de apoio. Né? Então, às vezes, dividir, por exemplo, os cuidados com os irmãos, isso é fundamental, né? Às vezes, ter o contato, por exemplo, dos convênios médicos, né? Que muitas vezes eles tentam, né? Ah, não, isso não é comigo, você cuide aí. Não, a gente precisa da assistência. Sim. Né? Muitas vezes tem um seguro, um plano de saúde, né? Ou mesmo o sistema público, né? Sim. A gente tem equipes que vão até na casa do idoso, né? Dá o suporte de fisioterapia, uma nutricionista, um médico. A gente precisa ir à parte, porque a gente também não pode se sobrecarregar a ponto de poder gerar um descuido com a própria doença e o nosso remédio para aquele idoso a gente perde. Com certeza. Doutor Celso, chegamos ao final do programa. Claro que a gente teria muitas perguntas aqui para fazer, mas fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Obrigado, Vanessa, mais uma vez pelo convite, viu? Um abraço a todos. Com certeza. Seu Celso, obrigado, viu, pela presença. Fiquei muito feliz em ver o senhor e até a próxima. Eu que agradeço essa afinidade, é muito importante. Com certeza. Olha, foi um dia muito feliz para mim. Que bom. Estar em contato com vocês. Que bom. Estando com vocês, está com Deus. Amém. É o setor principal da nossa vida. Que Deus nos abençoe vocês, continue com esse estímulo, convidando um ou outro a participar na vida social. Com certeza. Manda um abraço para a esposa, seu Celso. A esposa vai ficar triste lá. Como é que é o nome da esposa? É Maria Ângela. Ah, manda um abraço para ela aí. Ela é ministra também. É, né? Companheira da minha vida, viu? Que lindo. Obrigada, viu, doutor, por ter trago o pai aí. Fiquei muito feliz em revê-lo. Não, fico contente, viu? Só tenho que agradecer a vocês. Amém. Eu sou um fã, a minha esposa também. É 6 horas da tarde, estamos assistindo o terço. Olha da que canção benção. Nova. Que linda. O povo rezando, cantando junto. Emociona a gente. Que lindo. Então eu trago aqui para a imprensa essa bondade que eu tenho em receber a canção Nova, os seus padres, muito bacana, seus ouvintes, tudo comove a gente. Que a gente tem uma afinidade muito grande com Deus. Amém. Obrigada, é assim que a gente consegue uma fé pura,
bem solúvel, bem madura, é o que a gente precisa ter. Amém. Obrigada, seu Celso. Valeu. Obrigada, doutor Celso. André. Amém, Dilce. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que nos acompanhou. Que possamos aí nessa sexta-feira ficar com o exemplo do seu Celso Guido aqui. Olha que bonito, quase 90 anos, com essa fé, com essa espiritualidade, com essa vontade de viver. Que possamos, né, ir para esse final de semana pensando sobre isso. Será que você não está cheio de saúde, mas muitas vezes está deixando de lado a motivação, a espiritualidade, a vontade de viver? Às vezes está cheio de saúde aí, mas reclama tanto que a reclamação toma conta da sua vida. Que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser.